Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Provérbios 18, 21. Diz assim, então, a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Você pode ler comigo? Deixa eu ver se aqui está na mesma versão. É isso aí, está na mesma versão. Vamos ler juntos então. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Amados irmãos, o livro de Provérbios trata da sabedoria de Deus para diversos assuntos relacionados à vida cristã e o nosso relacionamento com Deus. É impossível a gente dizer quantos assuntos Provérbios trata. É um livro de sabedoria. É um livro que trata de muitos assuntos, muitos, para todo tipo de assunto. E todos eles são importantíssimos. Por isso, pode ler Provérbios todo dia, porque isso tem a ver com a sua vida. Nós já fizemos várias vezes a campanha da leitura de Provérbios em um mês, um capítulo por dia. Tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, que coisa tremenda vai ser sobre a sua vida. Mas hoje, pela manhã, eu quero destacar um tema que parece receber uma atenção especial. Entenda, e eu repito mais uma vez, todos os temas de Provérbios são importantes, mas parece que esse é de interesse pessoal de Salomão. A importância desse parece ser por causa do poder que ela tem. Salomão, só no livro de Provérbios, ele vai citar, por exemplo, a fala 10 vezes. O poder da fala, ele cita 10 vezes. Ele vai citar, irmãos, 9 vezes, o poder da língua, da boca. O versículo que fala sobre boca não fala sobre fala. O assunto é o mesmo, mas ele muda o substantivo. E sobre língua, ele vai falar 17 vezes. Se você somar boca, fala, língua, que é tudo o mesmo instrumento, são mais de 36 citações num livro de 31 capítulos. Você sabe o que é você citar 36 vezes num livro que só tem 31 capítulos? É mais de uma citação por livro. É um destaque, irmãos, muito importante para a gente olhar. No verso 21, que foi o texto que nós lemos, Salomão está nos alertando sobre duas verdades que nós precisamos estar muito conscientes. E a primeira verdade é: a sua boca pode salvar ou matar alguém. É isso que ele diz. A morte e a vida estão no poder da língua. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a sua boca pode salvar ou matar alguém. Olha que coisa forte, que coisa pesada Salomão está dizendo para a gente. A sua fala, meu irmão, pode honrar ou humilhar, sim ou não? A sua fala pode fortalecer ou enfraquecer, sim ou não? A sua fala pode apaziguar ou irritar ainda mais, sim ou não? A sua fala pode encorajar ou desanimar, sim ou não? A sua fala pode unir ou dividir. A sua fala pode construir ou derrubar. A sua fala pode instruir ou desinformar. E como as pessoas têm usado hoje a boca para desinformar. A sua fala pode credibilizar ou lançar mais dúvida. Sei não, tu acha? É totalmente diferente dizer assim: eu acho que é. Não é diferente? Poder da língua. A sua fala, Salomão está dizendo, ela pode aproximar alguém de Deus ou afastar essa pessoa de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que morte e vida pode estar relacionado também ao destino espiritual de alguém, que a sua boca pode trazer para perto de Deus ou afastar a pessoa de Deus. A sua boca pode contribuir para semear o evangelho ou pode contribuir para torná-lo mais resistente. Porque o mesmo versículo pode ser dito a alguém e a pessoa tem uma reação de dizer assim: poxa, é verdade. Ou eu colocar um versículo como uma crítica severa e a pessoa ficar mais aborrecida ainda. Então aquilo que era para edificar irritou mais ainda. É muito interessante, irmãos, você perceber
o que Salomão está dizendo para mim e para você nessa manhã. A sua participação direta. Você tem participação direta. Vou repetir de novo. Você tem participação direta na resposta das suas orações. No contexto das suas orações. Porque você poderá cooperar na realização das suas orações, ou você poderá atrapalhar sua própria oração. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas eu vejo que estão orando pela união, mas a fala dela sempre é de separação. É sempre para criar mais confusão. Aí você ora para que haja união, mas você fala para dividir. Você ora por alguém para que haja conversão, mas a sua boca só vive dando mau testemunho. Só vive escandalizando. Só vive fazendo a pessoa ter mais ódio de Deus. Eu posso entender uma música, na minha época de criança, que cantava muito, que por um passar de um tempo, as pessoas começaram a rejeitar essa música, e eu posso entender por quê. Os mais velhos vão lembrar dessa musiquinha. Cuidado, olhinho, cuidado, mãozinha. E aí dizia assim, porque Deus está olhando. Cuidado, Deus está olhando. E o menino, em vez de aprender a usar melhor o olho, a boca, a mão, ficava com raiva de Deus, que estava ali fiscalizando constantemente. Dizia, opa, olhou errado. Cacete, vai apanhar agora, castigo. Eu posso entender por que algumas pessoas se tornaram tão resistentes a um cântico como esse, embora eu nunca tenha interpretado esse cântico dessa maneira. Mas eu posso entender, porque às vezes a forma como as pessoas estão apresentando Deus mais afasta do que aproxima, mais faz você ter raiva de Deus e olhar para Deus como um Deus irado, juiz, do que um pai amoroso. Salomão diz, irmãos, a morte e a vida estão diretamente ligados à sua fala. Você pode estar sendo o maior obstáculo da conversão de alguém, da solução de um problema, sem perceber, por causa da forma como você tem usado a sua boca e a sua língua. E entenda que eu nem quero sair de Provérbios. O conhecimento, irmãos, é importante que a gente aprenda o que a religião produz nas pessoas. A religião produz ou conhecimento ou fé. E há uma grande diferença entre conhecimento e fé. Na vida de muitas pessoas, a religião, seja ela qual for, tem produzido conhecimento e não fé. Conhecimento me faz entender o poder da língua, o perigo da língua, mas também me dá a entender, irmãos, que eu é que escolho qual o uso que eu quero dar. Eu entendo que ela pode matar ou fazer viver, mas eu escolho. Isso é o que o conhecimento faz. Ou seja, a influência da religião na vida de muita gente. Muita gente sabe o que é certo e errado, mas escolhe o errado. Porque a religião, na vida de muitas pessoas, só apenas gera conhecimento. Mas quando a religião gera fé, ela é diferente do conhecimento, porque ela, além de me fazer entender o poder da língua, o bem e o mal, a vida e a morte, ela também me convence de que eu não tenho opção de usar a minha boca para o mal. Na vida de um cristão cuja religião produziu fé, quando ele aprende que a língua, a boca dele pode dar morte ou vida, ele sabe que ele não pode escolher a morte. Ele é obrigado, como servo de Deus, a obedecer ao Senhor e a usar a sua boca para a vida. Ele não pode usar a sua boca para o mal. Não é uma opção, é um chamado de Deus, é uma direção de Deus, é um mandamento de Deus. Salomão diz, a sua boca produz morte ou vida, e a sua obrigação é produzir vida. O que Deus espera de você é que você produza vida, e não morte. O cristão, amados, é chamado para produzir vida, e nesse sentido não existe a possibilidade da omissão. Porque se você entende aquelas palavras de Jesus, quando Jesus diz que quem crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quando você se omite de falar, você contribui para a condenação da pessoa. Portanto, não existe falar ou bem ou mal, ou não falar. Não existe a possibilidade de não falar, porque não falar é uma contribuição para o mal. Quando você sabe que é errado, você precisa dizer que é errado.
Você não pode usar a sua boca para o mal e dizer assim, não, mas não é tão errado assim, e tentar justificar, como você também não pode ficar calado e dizer assim, nem vou dizer que é errado nem certo, para não criar inimizade. Não, porque a omissão não é uma possibilidade. A boca precisa ser usada para a vida. A boca precisa ser usada para a salvação. A morte só pode ser combatida quando eu falo para a vida, e não quando eu me calo. O mal só pode ser combatido quando eu falo para o bem. A união só pode ser fortalecida quando eu falo para a união. A edificação só pode ser edificada quando eu falo para a edificação. A alegria só pode ser construída quando eu falo para a alegria. E a correção só pode existir quando eu falo para corrigir. A fala precisa ser exercida por todos nós. É isso que Salomão está dizendo. Salomão está chamando a nossa atenção, irmãos, de que toda uma nação, olha, ele está dizendo isso no seu livro, para que todo o povo de Israel entenda o que Deus espera deles. E está registrado para que eu e você leia, para que a gente entenda o que Deus espera de nós. Você precisa falar e usar a sua boca para a vida. Quem entendeu, diga amém. Parece que ninguém entendeu. Quem entendeu, diga amém. Maravilha. Talvez você entenda melhor agora o que Deus dirá lá em Ezequiel, capítulo 33, Renata vai colocar aqui para mim. Ezequiel 33, verso 7 ao verso 9. Veja como faz sentido você ver essa palavra agora de Ezequiel. Vamos ler juntos. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Verso 9, mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua... Qual é a tua responsabilidade? É ficar calado? É falar. Faz sentido ou não? Porque a vida e a morte são resultados do que você fala. Se você cala, ele morre. Se você não diz o que ele precisa ouvir, ele morre. A única forma de salvá-lo é falar. É falar de Jesus. Esse mês todo nós temos desafiado você a entender o nosso projeto, nosso desafio, uma vida para Cristo. E começamos o ano falando de Isaías, capítulo 6, verso 8. E olha como faz, Renatinha, por favor, Isaías 6, 8. Olha como faz todo sentido você olhar para Isaías agora, capítulo 6, verso 8, nessa perspectiva que Salomão nos ensina, que o resultado da vida ou da morte está na sua fala. Olha o que é que diz. Vamos ler juntos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus precisa que alguém vá falar ao povo. Deus precisa que alguém vá falar ao povo. E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Início do verso 9. Então disse Deus: vai e diz a esse povo. Alguém precisava falar ao povo. A pergunta de Deus é: quem vai falar em meu nome? Isaías entendeu que a boca dele precisa ser usada para a vida, não para a morte. Ela não pode ficar fechada. Ela não pode se omitir. Ela não pode ver o erro e não apontar o erro. Ela não pode ver alguém andando para o inferno e não dizer nada para essa pessoa. A boca precisa ser usada para a vida. Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Não vai ser fácil, não vai ser difícil, vão me perseguir, não vão aceitar, mas eis-me aqui. Falar a verdade, falar para a vida, nem sempre será fácil. E em muitos lugares, falar para a vida custa a própria vida. Muitos cristãos são assassinados ou martirizados porque não se calam, mesmo que a lei diga que é proibido pregar o Evangelho. Mas eles entendem aquilo que Salomão está nos ensinando nesta manhã, que a nossa boca precisa ser usada para a vida. A segunda coisa, amados irmãos,
que esse texto ensina, essa convocação de Deus para mim e para você, de não ficar calado, e em falar para a vida. A segunda coisa é, o fruto depende do uso. É a segunda lição. Voltando para o verso 21 do texto principal, quando ele dirá: a morte e a vida estão no poder da língua, quem a bem utiliza, come do seu fruto. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, sua boca pode salvar ou matar alguém. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Obrigado, Renata. O que significa é que você come do fruto que você produz. Você não pode se queixar de Deus, que Deus parece não estar ouvindo suas orações, que Deus não mudou a situação, quando você não mudou a sua forma de falar, quando você ainda não mudou a sua forma de semear, você comerá do seu fruto. Isso significa que se você começar a falar de Jesus, pode ter certeza que o resultado vai ser a conversão. Se você usar a sua boca para apaziguar, pode ter certeza que o resultado disso será a paz, porque dois não brigam quando não quer. Que quando você começar a usar a sua palavra para edificar, vai haver edificação. Que quando você começar a usar a sua palavra para encorajar, haverá encorajamento, porque você comerá do fruto do seu resultado. Você não está fora do processo. Em tudo que você ora, você faz parte do processo. Em toda ação de Deus, passa por você primeiro. Aquilo que você pede, Deus também usará e você também terá a sua contribuição. Você não faz sozinho, você não dá solução, mas parte da solução passa por você. Quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, é a sua boca que ele vai usar. Ele até permite que seu irmão ajude, mas Deus não deixa de usar Moisés. Tudo passa por você, meu irmão. E ou você contribui para a vida, ou você contribui para a morte. Nosso desafio esse mês é entendermos a nossa responsabilidade. Você tem sido desafiado a pegar um cartão que nós já entregamos para você, estilo marcador de Bíblia, orar e pensar em 10 pessoas que você possa colocar, não de um grupo só, mas 10 pessoas que você vai se comprometer ao longo deste ano a orar por elas, mas também usar a sua boca para a vida. Não é botar num papel, orar e dizer assim: Deus se vira, salva. Mas você entender que a sua boca precisará ser usado para salvar essas pessoas. Deus vai usar você também. Deus poderá fazer uma outra pessoa converter, mas Deus usará você também. Ou você soma ou você atrapalha. Ou você ajunta ou você espalha. Ou você edifica ou você destrói. Ou você semeia ou você condena a morte, porque a sua fala é importante. Pai, mãe, sua fala sobre o seu filho é importante. Filhos, sua fala sobre seus irmãos, sobre seus amigos, sobre seus pais é importante. Meu irmão, sua fala sobre o seu colega de trabalho, de escola, de faculdade é importante. Porque Deus quer usar a sua boca, a sua língua, a sua fala para produzir vida.